Traficantes focam no transporte aéreo para tentar levar drogas para a Europa. Esse é um dos destaques do MGR, que chega com o meu general Garcia Júnior, já está aqui na tela. Segue daí, meu campeão. Bom descanso, bom fim de semana. Valeu, Garcia. Obrigado. Um abraço. Para você, boa noite, bem-vindo a mais uma edição do MGR. Sexta-feira, 12 de dezembro, data do aniversário da nossa linda e querida Belo Horizonte. São 128 anos dessa capital amada por todos, no Brasil inteiro e no mundo afora também. A gente abre a edição de hoje do MGR com uma notícia sobre as apreensões de drogas no Aeroporto Internacional de BH em Confins. Gente, a polícia e a Receita Federal conseguiram barrar mais uma tentativa de envio de drogas para a Europa. Desta vez, 3,5 kg de cocaína estavam num fundo falso de uma mala de uma jovem. Ela foi presa por tráfico internacional. A reportagem é da Micheline Kubitschek. Na imagem de raio-x não dá para ver com precisão, mas os indícios foram suficientes para reforçar a suspeita de agentes da Receita e Polícia Federal de que esta mala continha um material ilícito. Com uma faca, o agente faz um corte no fundo. O canivete sai sujo, dá para ver um pó branco na ponta. Um líquido reagente é colocado na extremidade da ferramenta. O fundo falso tentou disfarçar o flagrante. Ali estavam escondidos 3,5 kg de cocaína. A apreensão foi realizada no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Uma jovem transportava o entorpecente. Ela era transportadora da droga e, por ocasião da abordagem, ela já disse que receberia R$30 mil após a entrega da droga no destino final, ou seja, em Paris. Os atravessadores, ou mulas, como são conhecidos, têm características específicas que atraem a preferência de traficantes. Nas nossas investigações encontram desde homens jovens, mulheres jovens, a pessoas mais idosas. A gente tem visto que nos últimos tempos a preponderância de mulheres utilizadas como mulas do tráfico. Na última semana, outra operação integrada entre Receita e Polícia Federal resultou na maior apreensão de drogas da história aérea de Minas, a segunda do Brasil em aeroportos. 1 tonelada e 300 quilos de cocaína seguiriam para Madrid, na Espanha. Todo o volume estava armazenado em 20 pés de mesas de mármore. Percebemos uma mudança na rota do tráfico. Como vários esforços eram envidados nos portos onde normalmente se apreendia droga, os traficantes resolveram mudar o modal. Nesse caso, chamou atenção porque uma carga tão pesada e tão volumosa normalmente não se transporta no modal aéreo por ser muito caro. Então, primeiro, nos chamou atenção. Segundo, é uma carga típica em que se acondiciona droga, porque a pedra não deixa penetrar o raio-x. Então, nos impede de fazer o escaneamento da carga. Mas foi o próprio material, pedras de mármore e o peso dos móveis que despertaram a atenção das entidades. Uma notificação já havia sido enviada por homens da Receita Federal de Guarulhos, por onde a carga já havia passado. Assim que a Receita Federal identificou a possibilidade de haver uma carga contendo cocaína, acionou a Polícia Federal para que, em conjunto, pudesse ser feita a vistoria da carga e identificação da droga. Além do serviço integrado de inteligência, cruzamento de dados, análise dos materiais utilizados no transporte de cargas e até o uso de inteligência artificial, as inspeções contam ainda com mais uma ferramenta que é fundamental: o uso de cães, determinante na identificação de materiais ilícitos. A cereja do bolo é o cachorro, né? O cão farejador, ele indica com certeza, com 100% de assertividade, a presença da droga. Então, em que pese a gente ter tido um problema com as imagens, nós tivemos reforço dos cães farejadores que estavam em Confins para fazer a identificação definitiva e nos dá a segurança de destruir aqueles móveis. Porque para constatar a presença, nós tivemos que quebrar todos aqueles pés das mesas para achar cocaína lá dentro. Esses cães são extremamente selecionados, porque além de ser bons farejadores, tem que ser mansos. Porque há o risco de uma criança, uma pessoa botar a mão no cachorro, ele não pode atacar. E, além disso, o cachorro trabalha em uma situação de hiperventilação quando ele está farejando. Então, há todo um trabalho anterior e o que a gente usa o cachorro é para
confirmação. A polícia alerta para as penas previstas para esse tipo de crime. A pena para o tráfico internacional, ela varia de 5 até 15 anos, dependendo, ela pode ser superior, inclusive, se houver algum aumento de pena. Com a chegada das festas de fim de ano e aumento de passageiros embarcando, as fiscalizações serão reforçadas. O recado que a gente dá é que quantas vezes tentarão passar por aqui, são quantas vezes nós vamos pegar. Estamos extremamente preparados. A ação conjunta traz muita segurança para ambos os órgãos. Se o caminho for pela estrada, ainda temos reforço de Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, ou seja, há uma integração muito grande em Minas Gerais das forças de segurança e, juntamente com material humano muito preparado e com tecnologia, nós estamos sendo extremamente eficientes na persecução desse tipo de crime. Porque o traficante, ele se vira e tenta dar um jeito. E ao mesmo passo, a Polícia Federal e a Receita Federal também tem que se virar para tentar sentar na atividade e detectar essa criatividade das facções do crime organizado. E a PF com a Receita Federal tem tido bastante trabalho, porque nem sempre a droga está desse jeito aí, ó, fácil de detectar, sabe? Lá em São Paulo, por exemplo, rapidinho esse exemplo aqui. Gente, olha só, uma rede criminosa usava funcionários, presta atenção, da limpeza de salas VIP do aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto internacional lá de São Paulo, para ter acesso a áreas restritas e conseguir mandar cocaína para o exterior. Porque aí não passava pelo raio-x, e se não passa pelo raio-x, já era. E no aeroporto de destino, já tinha uma turminha pronta para pegar essa droga que entrou mocada aqui e ia entrar mocada lá no exterior. Você vê como é que são as nuances dessa situação, os tentáculos das facções. Então é bom que a Polícia Federal esteja atenta mesmo. Girando. Uma esteticista de 42 anos morreu durante um procedimento estético em Montes Claros, no norte do estado. Ela se submeteu a uma mini lipo numa clínica e teve uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia. A Polícia Civil já está investigando o caso. A reportagem é do Carlos Alberto Júnior. A esteticista Simone Martins, de 42 anos, fazia um procedimento de mini lipoaspiração em uma clínica que funciona nesse prédio em Montes Claros, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. A médica responsável pela cirurgia, de 28 anos, contou para a polícia que durante o procedimento percebeu que Simone ficou arroxeada por provável falta de oxigênio no sangue. Ela e um auxiliar iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar e chamaram o SAMU. Os socorristas deram continuidade à reanimação por cerca de 20 minutos, mas a paciente não resistiu. A médica disse que Simone realizou os exames de risco cirúrgico e que todos estavam dentro do padrão. Informou ainda que o nível de sedação era baixo e que durante o procedimento a paciente estava sendo monitorada. A médica também listou todos os remédios e sedativos que teriam sido ministrados durante a lipoaspiração. Contudo, consta no boletim de ocorrência que a médica do SAMU relatou que teria observado que a sala onde o procedimento foi realizado não possuía a devida monitorização. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e, após os trabalhos, liberou o corpo, que foi levado para o posto médico legal. A mini lipo é uma versão menos invasiva da lipoaspiração tradicional, focada na remoção de gordura localizada em áreas como abdômen, flancos e papada. O objetivo é melhorar o contorno corporal. Segundo especialistas, esse tipo de procedimento é indicado para quem está próximo do peso ideal. A recuperação é mais rápida e geralmente é feita com anestesia local ou sedação leve. Depois do registro da ocorrência, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil, onde foi instaurado um inquérito por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Procurada, a defesa da médica responsável pela mini lipo informou que vai se manifestar publicamente, assim que tiver acesso a todos os fatos. Condolências à família. A Simone era casada e deixa uma filha. Os parentes dela não quiseram gravar a entrevista.
E, por óbvio, a família tem não só o dever, como o direito de saber exatamente o que aconteceu. Gente, imagina o seguinte, pensa aí direitinho, todo procedimento, mesmo que minimamente invasivo, tem risco de dar BO, de dar complicação. E, a partir disso, o paciente precisa procurar por um profissional bom, bem capacitado, para minimizar ao máximo esse risco, sabe? O grande mal, em muitos procedimentos, é quando a pessoa olha só o preço e raramente se preocupa com a formação do profissional, se o lugar em que vai acontecer a cirurgia é um local onde vai acontecer o procedimento, né? Tem a estrutura necessária. Gente, 5 pessoas morrem a cada minuto no Brasil devido a erros médicos. Eu não estou dizendo que foi esse caso aí, pelo amor de Deus. Eu estou citando um dado para referendar isso que eu estou dizendo. Por ano, são 35 mil novos processos por erro médico na justiça. Então, assim, é bom ficar atento para evitar qualquer tipo de situação como essa aí. Puxa vida, tão nova, tão bonita. Mudando de assunto, vem cá. A cada 3 dias, uma mulher morre vítima de feminicídio em Minas Gerais. Os dados são do Ministério da Justiça e mostram que o drama vivido por milhares de mineiras só aumenta. Os casos cresceram 6% do ano passado para cá. Uma realidade que, para mudar, precisa do empenho e da consciência de todos, principalmente dos homens. Vamos lá. Um crime que chocou Itaúna, no centro-oeste de Minas, pela frieza e brutalidade. A vítima foi surpreendida pelo ex quando saía de casa às 8 horas da manhã. A jovem, de 22 anos, foi encurralada no portão e atacada com mais de 40 golpes de faca, sem nenhuma chance de defesa. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Familiares e amigos se despediram de Mirelle Cristina da Silva. A vítima estava há 9 meses separada do agressor. Ela tinha terminado porque ela viu que não era um relacionamento para ela, que era um relacionamento tóxico. Após o ataque, o suspeito fugiu do local e embarcou no ônibus com destino a Belo Horizonte. Ele foi preso ao desembarcar no terminal rodoviário da capital. Vitor Caetano Figueiredo, de 22 anos, confessou o crime. Em depoimento à polícia, Vitor disse que a ação foi premeditada. Ele descobriu que a ex já estaria em um novo relacionamento. Segundo ele, após o término, ele não vinha gostando de algumas situações envolvendo ele e a vítima, e recentemente ele teria descoberto que ela estava em um outro relacionamento. Os casos de feminicídio em Minas só aumentam. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram 113 registros somente este ano, um aumento de 6% em relação ao ano passado. A cidade mais perigosa para as mulheres é a capital, que teve em 2025 12 vítimas, uma por mês. Em segundo lugar, com 4 casos, aparecem Uberaba, Montes Claros, Três Marias e Betim. Juiz de Fora, na Zona da Mata, vem em seguida, com 3 registros. Esta semana, outros 2 casos de violência contra mulheres chamaram a atenção. Em Timóteo, no Vale do Aço, uma jovem gravou com um celular as agressões praticadas pelo companheiro. Ela foi encurralada na parede do quarto e agredida com vários chutes e socos. Após o ataque, a vítima fugiu da cidade por medo do agressor, mesmo com medida protetiva. Relatou que ela tem um relacionamento com esse homem há 1 ano e constantemente já ocorriam episódios, de violência psicológica, algumas agressões verbais, e começou a ficar mais intensas, Na capital, um homem foi preso no bairro Concórdia pelo mesmo motivo. Tentou matar a mulher por causa de ciúmes. Ele não suportou ver a companheira conversar com outro rapaz e partiu para a agressão. Ele fugiu logo após o crime com a ajuda da família, mas foi preso em um hospital em Contagem, na região metropolitana. A mulher, de 38 anos, sofreu perfurações no pulmão e no fígado, e o estado de saúde dela é considerado grave.
Ela não tinha nenhum motivo aparente, porque ela nos informou que havia se relacionado há 2 dias com esse homem. E ele sempre a tratou bem, era muito carinhoso com ela, então ela não tinha entendido por que ele havia praticado esse crime tão brutal contra ela. Ele se sentiu rejeitado e, por conta dela ter o trocado por outro, ele decidiu praticar esse crime. Denunciar é o primeiro passo para interromper o ciclo de violência doméstica. É o que alerta a coordenadora de combate à violência contra a mulher do Ministério Público de Minas Gerais. Rompam o silêncio, que acreditem que não estão sozinhas, que o Estado está pronto, apto a recebê-las para orientar, proteger, encaminhar, responsabilizar o agressor e, principalmente, confie no pedido de medidas protetivas. Elas salvam vidas. Isso é fundamental, por quê? Porque quem é vítima precisa sentir essa segurança dada, ofertada pelo Estado. Ela não pode ficar com medo, ela já está com medo naturalmente. Mas se ela pensar em pedir ajuda e não perceber que o Estado está estendendo a mão para ela, ela não vai pedir ajuda mesmo, ela vai ficar nesse ciclo. Então, assim, pode confiar no Estado. Gente, ciúmes não é amor, é insegurança. E o sentimento de posse é a coisa mais infantil e estúpida que um homem pode ter. Saiba disso. Agora, pensa. O país tem o quê? Tem 212 milhões de habitantes. Existem 4,8 milhões de mulheres a mais. Quase 5 milhões de mulheres a mais no Brasil. São 96,5 homens para cada 100 mulheres. Ou seja, tem mulher sobrando. Portanto, o cidadão cisma com uma, vai e faz isso aí. Tanta mulher. Gente, não deu certo o relacionamento? Pede para sair, conversa, entra numa boa, cada um vai para o seu lado e cada um vai ser feliz. Não precisa acabar nem com a sua vida e muito menos com a da companheira. Cabeça no lugar, gente. Juízo, 7h26. Temos que proteger as nossas mulheres, tá? Deixa eu mudar de assunto. As forças de segurança concluíram outra etapa da Operação Baco, que combate a venda ilegal de bebidas alcoólicas. Cerca de 200 mil litros foram apreendidos e quase 4 mil garrafas e galões inutilizados desde o início do trabalho. Às vésperas das festas de fim de ano, uma grande operação coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública aumentou o cerco contra depósitos, distribuidores e fabricantes suspeitos de irregularidades em Minas. Em dezembro, as forças de segurança do Estado de Minas Gerais e várias instituições parceiras estão reeditando a Operação Baco, uma operação de fiscalização de comércio, indústria, transporte de bebidas alcoólicas. Principalmente nessa fase pré-festas de fim de ano, é muito importante que essa operação aconteça para garantir um fim de ano seguro à população mineira. O caso mais recente aconteceu em Nova Lima, na Grande BH. Foram quase 80 mil litros de licor encontrados em um depósito no bairro Jardim Canadá. O volume chamou a atenção das equipes, que identificaram irregularidades nos rótulos das garrafas. A principal preocupação é a possível adulteração do produto. Amostras foram levadas para análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária. Além da qualidade e integridade da bebida, a situação fiscal da empresa também será investigada. Há indícios de inconsistências relacionadas à parte tributária devido ao grande volume encontrado no local. Nesta semana, somente na região metropolitana, foram realizadas 3 operações em Belo Horizonte e uma em Contagem, todas voltadas para combater contrabando, falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas. Em Contagem, outro ponto que funcionava como depósito e área de envase foi notificado por estar sem alvará. A empresa também será investigada por movimentação suspeita de notas fiscais envolvendo produtos que não estavam no endereço, prática considerada comum pelos agentes em esquemas de sonegação. As fiscalizações continuam e outros estabelecimentos já estão no radar das equipes de inteligência. Suspeitos podem responder por diversos crimes, com penas que podem chegar até mesmo 8 anos de prisão ou mais, dependendo do concurso de crimes. Entenda o seguinte, daqui até o fim do carnaval, por exemplo, aumenta o consumo. Período de festas, férias, aí tem o carnaval. Então, assim, se aumenta o consumo, na proporção, tem que aumentar também a fiscalização. Porque é na brecha que o poder público dá que o criminoso age. Então, é o seguinte, quando você denuncia alguma treta, algum BO em relação a isso aí, as equipes vão até o lugar e checam na hora as condições sanitárias e de higiene,
os processos de fabricação, rotulagem, comercialização e cumprimento das obrigações tributárias. Porque se tem tudo errado antes disso aí, com certeza não está pagando imposto. Está tudo equivocado, está tudo errado. E lembrando, vender bebidas impróprias para consumo é crime, com pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. E pode ser agravado para crime hediondo se causar morte ou lesão grave, com penas ultrapassando 15 anos de prisão. Ou seja, é uma coisa seríssima isso aí, tá? A polícia recuperou equipamentos eletrônicos que foram furtados de uma estação de telefonia e deixaram milhares de pessoas sem internet na capital e também na região metropolitana. O crime foi no dia 20 de maio deste ano. 2 homens foram indiciados por furto qualificado. O prejuízo para a população foi grande porque escolas, hospitais e unidades de segurança pública ficaram sem os serviços de telefonia e internet. Os equipamentos recuperados foram avaliados em R$207 mil. Preste atenção nesse caso aqui. Comerciantes do bairro Floresta, aqui na região leste, denunciam a falta de energia elétrica. Os episódios, segundo eles, ficaram frequentes nos últimos 2 meses. E a demora no restabelecimento do serviço está causando muito prejuízo. A reportagem é da Gisele Ferreira. No vídeo, a funcionária de uma cafeteria mostra o prejuízo causado pela falta de energia no bairro Floresta, região leste de BH. Nossas bebidas que ficam descongeladas e aí na hora que volta a funcionar elas estão quentes. Nosso freezer de doces que descongelam e a gente não consegue servir mais. Segundo os funcionários, foram 3 horas sem luz. Os clientes que chegaram tiveram que ser dispensados. A gente deixa a porta aberta, porque lá dentro fica muito calor também. E o cliente vai entrando e a gente vai falando, a gente está sem luz no momento, volta tal previsão e eles acabam indo embora. Nesta farmácia, o problema não é diferente. A proprietária conta que durante os picos de energia, o comércio chega a ficar até 4 horas sem luz, um prejuízo enorme. Nos últimos 2 meses, nós já tivemos umas 10 interrupções, em média parado de 3 a 4 horas, sem energia. E teve semanas que teve ocorrência de 2 vezes na semana. Ana Paula lembra que há uma outra preocupação. Alguns medicamentos precisam ficar refrigerados, mas durante os picos de energia, isso não acontece. Nós temos várias injeções, Monjaro, caríssimo, R$5 mil, insulina, muito caro, então assim, é prejuízo na certa. Aqui na padaria, a situação também não é diferente. E o problema, segundo os comerciantes, tem sido tão recorrente que eles chegaram a fazer um abaixo-assinado e encaminhar para a CEMIG na tentativa de resolver o problema, né, Júnior? Isso mesmo, toda sexta-feira é a mesma coisa, falta luz no mesmo horário, 1 hora até 2h30, 3 horas, liga para a CEMIG, demora, vem, arruma. Na outra sexta, de novo, acontecendo toda semana. Segundo os comerciantes, sempre que isso acontece, os funcionários da CEMIG resolvem o problema rapidamente, mas não de forma definitiva. A gente tem os protocolos, tem as ligações, né? As mensagens também que a gente manda pelo WhatsApp. Vídeos, fotos de clientes saindo da loja e é assim que a gente vai fazendo para poder guardar, né? A gente tem uma prova assim, pra mostrar. Mas a CEMIG dá uma solução definitiva? O que ela diz? Não. O último caso que eu fiquei sabendo era que estava tendo gatos na rua, não sabe qual loja, onde é, e que isso tem afetado, mas não falou como que vai resolver o problema, como que vai ser o andamento, nem nada. Nós procuramos a CEMIG, mas ainda não tivemos nenhuma resposta sobre o problema denunciado pelos comerciantes. Gente, quando é uma coisa pontual, ok, acontece. Nenhum sistema, afinal de contas, é infalível, em lugar nenhum do mundo. Mas o problema acontecendo sistematicamente, sem chuva, sem ventania, é de lascar, né? Porque a tarifa não é barata. E na hora de cobrar, a companhia não quer nem saber se você teve ou não problema com o fornecimento. E aqui no Brasil é o seguinte, as concessionárias de energia têm obrigações legais. O PROCON estabelece que a empresa deve realizar o desconto automático nas faturas do período em que o cliente ficou sem energia. Sabia? Isso é garantido, está na lei. É para o consumidor. Além disso, é necessário que a companhia arque com o ressarcimento pela perda de alimentos e remédios que estragaram devido à falta de eletricidade. O consumidor, o empresário, tem que saber desse direito. Porque do jeito que está aí, ó, não dá não, gente. Atrapalha.
Tem que pagar conta, pagar folha de salário, pagar imposto. Vamos lá, ué, vamos se mexer, ué. O temporal que atingiu Ipatinga hoje à tarde deixou muitos estragos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre 1h30 e 4h30 houve registros de queda de pelo menos 30 árvores de grande porte. Várias ruas foram interditadas pelos troncos e o trânsito ficou parado. O vento forte derrubou placas e descendeu casas, atingindo a rede elétrica e danificando equipamentos. Torres de transmissão da CEMIG também desabaram. A companhia informou que foram contabilizadas cerca de 10.500 descargas atmosféricas na região. As solicitações de atendimento por falta de energia chegaram a ser 6 vezes maiores do que o volume registrado em um dia normal. Segundo a Prefeitura de Ipatinga, a chuva forte estava prevista pelos órgãos de meteorologia. Em cerca de 10 minutos, choveu aproximadamente 20 milímetros, volume considerado alto devido ao curto período de tempo. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. Olha só esse caso, um vazamento de esgoto no bairro São Paulo, região nordeste aqui de Belo Horizonte, tem gerado muito mal-estar aos moradores e também aos comerciantes. A água suja percorre um longo trecho e passa na porta de uma creche de uma UPA, como mostra a repórter Kilwane Rodrigues. Esgoto escorrendo a céu aberto na porta da creche. Viviane conta que para deixar a filha no local tem que pular água suja. É insalubre para a criança, é insalubre para o adulto. Isso daqui não é humano, não tem condições de uma pessoa ficar passando todos os dias aqui nesse mau cheiro. Fora a quantidade de doenças que isso pode trazer para a gente. Segundo os moradores, o problema começou há aproximadamente um mês. O esgoto começa a vazar lá na rua Manuel Alexandrino e desce por aproximadamente um quarteirão até aqui na Joaquim Gouveia. A água chega até a porta da UPA Nordeste. Esta comerciante está indignada com a situação. É água podre que entra, a gente tem que estar sempre limpando, higienizando, tudo lá. Está insuportável. E os carros passam e ainda jogam água suja dentro da loja. A menina que trabalha comigo, ela chega a passar mal com o cheiro horrível, né, que fica lá. Tem hora que eles entram e falam assim, nossa, como se diz, você não está limpando a loja? Ainda segundo os moradores, o problema é recorrente no bairro. Já tem alguns meses, né, que tem essa recorrência do esgoto estourar. Não só aqui nesse ponto, mas em outros pontos do bairro também. Eles já procuraram a Copasa, mas até agora, nada foi feito. Nós temos número de protocolo, eles falam que vão vir, chegam até vir no local, mas não resolvem o problema, não solucionam o problema. Para entrar na creche, as crianças têm que desviar ou pular do esgoto. Enquanto nada é resolvido, os moradores e comerciantes precisam conviver com a água suja e o mau cheiro. Inclusive, tem mesmo setor da Copasa que olha essa parte, está a menos de 1 quilômetro aqui do bairro, aqui, desse setor aqui, está aqui no Fernão Dias. E deixa a mercê, né? E não é difícil resolver isso aí, né, gente? A Copasa ficou de enviar uma equipe ao local para verificar a situação e corrigir o problema, caso ele seja de responsabilidade da empresa. O que é muito comum de acontecer nesse período, época de chuva, por exemplo, é entupimento da rede de esgoto. E entupimento aumenta em 40% nessa época. A Copasa registra, numa situação normal, 150 entupimentos por dia em Belo Horizonte. E nesse período, aumenta em 40%. Por quê? Porque muita gente joga coisa sólida no esgoto. E a rede coletora de esgoto não é feita para coisa sólida. Pelo contrário, é coisa líquida. Aí embaça tudo. Não sei se é esse o caso. Em Santa Luzia, um mata-burro que corta uma rua virou uma armadilha para os moradores e também para os veículos. Várias pessoas já se acidentaram ao atravessar a via. Olha aí o sufoco que a Fátima passou. O vídeo foi feito logo depois que ela ficou com a perna presa no mata-burro. Fui até atravessar para lá, caí naquele primeiro buraco ali, desse bueiro. Fiquei deitada ali com a perna enfiada do joelho para baixo, todo no chão. A minha amiga que me tirou, depois de 1 hora que eu estava agarrada ali, minha amiga me tirou, o SAMU veio, me recolheu. Agora, eu acho que se fosse uma criança, entrava ali para dentro, ele ficava, né? Ou um animal também, que a gente proteja também os animais, né? Na calçada mesmo, Fátima recebeu os primeiros atendimentos. Estou com minha perna muito doendo, fui no PA, receitou muito medicamento, estou tomando os medicamentos. Alguns eu tive até de comprar, né? Podia levar para a prefeitura comprar, né?
Estou até comprando os medicamentos de pouco a pouco, poder melhorar, muito roxo. A boca de lobo corta toda a rua no Conjunto Palmital em Santa Luzia. Antônio, que é cadeirante, passa pelo local todos os dias. Ali naquele ferro mata-burro, né? Não dá para passar, eu tenho que subir num passeio e vir pelo passeio. E quando chove, desce terra aqui, aí eu tenho a dificuldade de descer no passeio. Lourdes mora em frente ao mata-burro. Há alguns meses ela caiu e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Por pouco, ela não quebrou a bacia. Ali os carros descem muito depressa, viram muito depressa. Não respeita, mesmo a pessoa cair ali dentro. E aí eles passam de qualquer jeito. Eu fiquei muito com medo. E meu marido veio, pôs o carro ali para mostrar que tinha alguma coisa ali, para eles não virem correndo e passar por cima de mim. Os motoristas passam devagar para não danificar os veículos, enquanto os pedestres tentam se equilibrar para evitar a queda. Eu morro de medo de passar aqui. Eu morro de medo. Ainda mais eu, que às vezes eu passo com menina aqui e eu morro de medo. Com um fluxo constante de idosos, trabalhadores e crianças, o medo é que os acidentes sejam ainda mais graves. E outra, isso aqui não é de hoje. O coletivo está fazendo errado, para em cima do bueiro, coisa que eles não deveriam fazer, parar em cima do bueiro, de parar antes do bueiro, e põe muita pessoa em risco aqui. Moradores dizem que já fizeram vários pedidos de reparo, mas até agora nada foi feito. Um engenheiro olhando direitinho, ele acha uma melhoria. Tomar providência, porque senão dá tão a morte, né, uma hora, né? É difícil para nós aqui, aqui nós é jogado, nós é abandonado. A Prefeitura de Santa Luzia disse que vai agendar uma vistoria no local para avaliar quais reparos podem ser feitos para garantir mais segurança. A previsão é que a manutenção seja feita na semana que vem. Interessante que quando se fala em mata-burro, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é que é numa quebrada, sabe? Estrada vicinal, estrada de terra, na roça, no meio do nada. Aí não. Exatamente ao contrário. Zona urbana bastante movimentada, lugar asfaltado, iluminado. E esse tipo de problema acontecendo. E esse caso aqui agora, presta atenção. Bombeiros foram mobilizados para uma ajuda no bloco cirúrgico do Hospital Municipal de Contagem. Olha que história, gente. Os militares foram chamados hoje pela manhã para cortar um anel que estava preso no dedo de uma das mãos de um paciente. Detalhe, o homem estava passando por uma cirurgia na perna quando os médicos notaram que o dedo estava muito inchado. Antes de fazer o atendimento, os militares precisaram colocar todos os níveis de proteção para não contaminar, o ambiente, nem serem contaminados. E só neste ano, gente, os bombeiros atenderam mais de 2.000 ocorrências de objetos presos ao corpo das vítimas. Que situação, hein? Olha lá. Gente, quando os métodos caseiros considerados seguros falham, tem que apelar para o Corpo de Bombeiros. Não pense duas vezes. Os médicos apelaram, gente. Você em casa não vai apelar? É 193. Esse tipo de objeto, o anel, por exemplo, a aliança, é muito resistente. Então, se a pessoa às vezes tenta lubrificar usando sabonete líquido, óleo, azeite, para fazer com que a aliança, o objeto, deslize e não está conseguindo, não insiste muita coisa não. Chama o Corpo de Bombeiros, porque o sangue ele precisa circular e isso precisa ser resolvido da maneira mais rápida possível. Olha lá, com toda habilidade, com toda técnica, calma, conseguiram resolver o BO. Se não está dando conta em casa, liga 193, tá? Recado de 1 minuto para te dar. Medicamentos com preços imbatíveis você encontra na Drogarias Total no Floresta. Rua Itajubá 505, esquina com Pouso Alegre. Gente, corre para lá que tá assim de oferta. Enzima Lactase 10.000 com 30, R$19,99. Dipirona 500mg com 10, R$1,99. Enalapril 10mg com 30, 99 centavos. Ômega 3.000 mg com 120, R$19,99. Nimesulida 100mg com 12, R$1,49. Dental Fix 40 gramas, R$19,90. Vitamina Complexo B com 100, R$9,99. Alopurinol 300mg com 30, R$8,99. Ibuprofeno 600mg com 20, R$4,99. Cálcio Vitamina MDK com 60, R$19,90. Cialis genérico 20mg com 4, R$2,99. Fralda Plenitude com 16, R$49,99. Dipirona 1 grama com 10, R$5,99. Pantoprazol 40mg com 30, R$5,99. Creatina 300 gramas, R$29,99. Você pode procurar que não vai encontrar preço melhor, meu povo. É promoção que não acaba mais. E fale que assistiu aqui no MGR, tá bom? Drogarias Total, meu povo.
o menor preço da cidade. Muito bem, a seguir, Belo Horizonte completa 128 anos com o desafio de tornar o hipercentro da cidade atrativo e pulsante de novo. É logo após o intervalo. MG Record, oferecimento. Setra BH, construindo um futuro melhor para o transporte. A gente leva você. A nossa linda e querida Belo Horizonte completa hoje 128 anos com um grande desafio: revitalizar o hipercentro e atrair mais pessoas para a região, seja no comércio, na moradia ou apenas para passear. Veja na reportagem do Vini Rangel. Uma capital pensada para os mineiros. Ruas organizadas, infraestrutura completa e árvores, muitas árvores. A planta da cidade de Minas, sim, o então Curral del Rei recebeu este nome no primeiro momento. Foi apresentada aos moradores em 1895. Parecia um lugar enorme e um projeto bem audacioso para a época. Desde o início, a ideia do engenheiro e urbanista Arão Reis, que foi chefe da comissão construtora da capital, era investir em um centro bem estruturado para Belo Horizonte. E foi assim desde o início. Na grande festa de inauguração em 12 de dezembro de 1897, a cidade já contava com ruas largas e pavimentadas. 20 anos depois, o comércio já estava mais do que estabelecido. Lojas de renome reuniam centenas de consumidores. E durante muitas décadas, o coração da capital mineira foi referência para quem precisava de qualquer coisa. Nos últimos anos, essa realidade está mudando. O centro está ficando cada vez mais vazio. Comerciantes estão buscando pontos com custo mais barato e com mais segurança. Atualmente, segundo a prefeitura, menos de 6% do comércio da capital está aqui no hipercentro. A Câmara de Dirigentes Lojistas diz que a regionalização do comércio acompanhou o comportamento dos consumidores, mas aposta em uma mudança dessa realidade, já que a estrutura no coração da cidade é diferenciada. Nós tínhamos há cerca de 10 anos atrás cerca de 1.200.000 pessoas que frequentavam o centro da cidade, 1.200.000, 1,5 milhão de pessoas diariamente, né? É o público flutuante. Hoje esse público não chega a 800.000, 700.000 pessoas. Então a gente ainda tem forças de atração, o comércio, os serviços, a região hospitalar. Você tem vários fatores que atraem essas pessoas ainda. O que a gente precisa é fortalecer. Atualmente, o centro de BH tem 61.000 moradores e muitos apartamentos vazios. A prefeitura quer adequar os imóveis para triplicar a taxa de ocupação pelos próximos 10 anos. Uma das iniciativas que a gente está buscando, e não só Belo Horizonte, todas as principais cidades do Brasil e do mundo, é o incentivo ao retrofit das edificações da cidade, para que esses apartamentos que foram perdendo essa qualidade, essa atualidade, que eles possam se modernizar e voltar a servir de moradia para quem hoje está buscando mais qualidade de vida, quer morar mais perto do trabalho, mais perto dos serviços públicos, mais perto da escola, do hospital e quer estar no centro da cidade. Do alto de um dos edifícios mais conhecidos da capital, a noite belo-horizontina resiste há décadas. E o Maleta sempre é tradição, né? Aqui encontra-se várias gerações. O importante é que continua firme ao longo de todos esses anos. Aqui é um lugar para distrair tudo, entendeu? Do cotidiano, do dia a dia, né? Há 7 anos, a Aline assumiu este bar no edifício Maleta. A empresária acredita no potencial noturno de BH. Eu acho que é questão mesmo da revitalização no geral, né? Trazer esse olhar carinhoso aí pro centro. Trazer mais pessoas para ocupar os espaços da cidade muda completamente o ambiente. A prova disso é a Praça Raul Soares. O encontro de 4 importantes avenidas da capital estava praticamente abandonado. Nos últimos anos, o ponto ganhou iluminação, investimentos e novos bares. Hoje, a noite por aqui é badalada. Eu acho muito bom o acolhimento dos mineiros, o atendimento. Eles sempre são muito solícitos, querendo agradar, trazendo as comidas típicas mineiras para cá. Aconchegante, acolhedor,
Muito bom mesmo. Muito antes da revitalização da praça, Gabriela abriu este bar, especializado em vinhos. Hoje, celebra as mudanças que trouxeram mais clientes. A gente fica muito feliz de ver toda essa movimentação. Hoje em dia a gente voltou a escutar da Praça Raul Soares, né? O mercado está aqui do lado, então a gente tem um mercado novo aqui. Então você vê, virou um ponto turístico. A capital das árvores, dos bares, da acolhida, chega aos 128 anos, celebrando a vida do povo que faz e acontece. Com muita gente disposta a se unir para transformar a cidade. Que a gente requalifique em espaços públicos, que a gente tenha o comércio pujante novamente e que a gente tenha a moradia vinculada a uma mobilidade facilitada para as pessoas. Esse cuidado com o centro da cidade, ele é fundamental para que a gente reconheça a história da cidade e deixe essa cidade melhor para quem vai viver aqui no futuro. Vida longa, Belo Horizonte. A chegada de um catamarã na Lagoa da Pampulha é parte das comemorações dos 128 anos da capital. Será o primeiro passeio de barco no Espelho d'Água, que voltou a ser liberado para a navegação após, segundo a PBH, laudos confirmarem a melhora da qualidade da água. A gente está, inclusive, com imagens ao vivo de lá. Repare aí, o prefeito Álvaro Damião já vinha fazendo, no caso, anúncios da retomada dos passeios de barco na Lagoa da Pampulha. Trata-se de um projeto piloto gratuito nos primeiros 3 meses, de dezembro a fevereiro, em catamarã, com capacidade para 30 passageiros, visando valorizar o cartão postal da cidade e o conjunto arquitetônico. A iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte busca tornar a navegação turística uma realidade para todos, com bilhetes que deverão ser retirados de forma online. Eu torço para que dê certo e torço para que cada dia mais a lagoa esteja limpa. Isso é bom para todo mundo e que essa experiência aí se torne inesquecível. Tomara que dê certo, eu não torço contra não. Jamais vou torcer contra Belo Horizonte e o progresso dessa cidade. O MGR termina aqui, fique agora com o Jornal da Record. Na sequência tem os capítulos de Mãe e depois Reis. Para você uma excelente noite, um ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau. Boa noite. Boa noite para você.